As penalidades e medidas administrativas. Constitui infração a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. Ao condutor, caberá responsabilidade por infrações decorrentes dos atos praticados na direção do veículo. Ao proprietário, caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização do veículo. O embarcador será responsabilizado por infrações relativo ao transporte de carga em excesso, quando for o único remetente da carga. E o transportador será responsabilizado pela infração referente ao excesso de peso, quando a carga for proveniente de mais de um embarcador. As penalidades são a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da PPD e CNH e frequência obrigatória em curso de reciclagem. A advertência por escrito poderá ser imposta somente às infrações de natureza média e leve, aos infratores primários e com bons antecedentes como medida educativa. A multa, não sendo o caso de advertência por escrito, as demais infrações serão punidas com multa e inclusão de pontos no prontuário do infrator, divididos da seguinte forma: infração gravíssima, 7 pontos, infração grave, 5 pontos, infração média, 4 pontos e infração leve, 3 pontos, totalizando 19 pontos. Toda vez que a soma atingir 20 pontos no período de um ano, o infrator será considerado contumaz e terá suspenso seu direito de dirigir. Não sendo possível identificar de imediato o infrator, o proprietário do veículo terá 15 dias para apresentá-lo à autoridade, sob pena de ser responsabilizado pelas infrações. Em algumas infrações gravíssimas, é utilizado o fator multiplicador, multiplicando o valor das infrações de 3 a 5 vezes. A multa poderá ser paga até a data do vencimento expressa na notificação por 80% do seu valor. A suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir 20 pontos no período de 12 meses, ou por transgressão às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool ou qualquer substância entorpecente que determine a dependência física ou psíquica. Disputar corrida por espírito de emulação ou competitividade. Promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, sem permissão da autoridade de trânsito. Deixar de prestar socorro à vítima, se caso o condutor estiver envolvido em acidente de trânsito, podendo fazê-lo. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em mais de 50% nas rodovias, estradas, vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Transpor sem autorização, bloqueio viário policial. Suspensão do direito de dirigir específicas para motocicleta, motoneta, ciclomotor. Andar com farol apagado. Deixar de usar o capacete com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas do CONTRAN. Transportar passageiros sem capacete ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Fazer malabarismos ou equilibrar-se apenas em uma roda. Transportar criança menor de 7 anos que não tenha condições de cuidar de sua própria segurança. A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir para infratores não residentes será de 1 a 3 meses para infrações sem agravantes, de 2 a 7 meses para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 3 vezes, de 4 a 12 meses
para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 5 vezes. Para infratores reincidentes no período de 12 meses, de 6 a 10 meses para infrações sem multas agravadas, de 8 a 16 meses para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 3 vezes, de 12 a 24 meses para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 5 vezes. Apreensão do veículo. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para seu proprietário. São exemplos de infrações que acarretam a apreensão do veículo: dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, disputar corrida por espírito de emulação ou competitividade, transpor sem autorização, bloqueio viário policial, conduzir veículo com lacre, a inscrição do chassi, o selo da placa violado ou falsificado, transitar sem estar o veículo registrado ou licenciado, falsificar ou adulterar documentos de habilitação e de identificação do veículo. O veículo apreendido será recolhido ao depósito pelo prazo de 30 dias. Não sendo reclamados, em 90 dias serão levados a leilão. A cassação da PPD. A cassação da permissão para dirigir ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza gravíssima ou grave ou ser reincidente em infração média. Nesse caso, o infrator terá que reiniciar todo o processo de habilitação, podendo fazê-lo imediatamente após a cassação. A cassação da CNH ocorrerá após processo administrativo, assegurada ampla defesa ao infrator. Decorridos 2 anos da cassação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se novamente aos exames exigidos no processo de habilitação. A cassação da CNH dar-se-á quando o infrator, suspenso do direito de dirigir, conduzir qualquer veículo, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, se a qualquer tempo for comprovada irregularidade na sua expedição. Quando for reincidente no período de 12 meses, das seguintes infrações: a. Dirigir veículo para o qual não esteja habilitado. B. Dirigir sob influência de álcool. C. Disputar corrida com espírito de emulação ou competitividade. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá se o condutor for um infrator contumaz, sendo necessária sua reeducação, tiver suspenso o direito de dirigir, se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está causando perigo para os demais usuários da via. A autoridade de trânsito ou seus agentes deverão adotar as seguintes medidas administrativas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da PPD e da CNH, recolhimento do CRV e CRLV, transbordo do excesso de carga, recolhimento de animais, realização de teste de dosagem de alcoolemia. A retenção do veículo é uma medida administrativa passageira, limitando-se ao tempo necessário à correção da irregularidade. Se a irregularidade não puder ser sanada no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Dentre outros motivos, a retenção se dará quando o condutor dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, o condutor deixar de portar ou exibir à autoridade de trânsito os documentos exigidos por lei ou regulamento, o veículo estiver com os equipamentos obrigatórios inoperantes ou ineficientes, estiver transportando carga arrastando na via, derramando na via substâncias que possam acarretar riscos de acidentes, tratando-se de motocicletas, motonetas ou similares, o condutor e ou passageiro
transitarem sem capacete de segurança. Remoção do veículo. É o translado do veículo para o depósito do órgão de trânsito ou outro local por ele indicado, com ônus para o proprietário. O veículo será removido quando se encontrar estacionado em locais e horários proibidos pela sinalização ou em desacordo com a regulamentação ou ainda quando imobilizado na via por falta de combustível. Recolhimento da PPD e CNH. Os motivos mais frequentes são: houver adulteração no documento ou dúvida quanto à sua autenticidade, CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo conduzido, CNH vencida há mais de 30 dias, quando for suspensa ou cassada. O recolhimento do CRV. Estando alienado, não houver a transferência de propriedade do veículo no prazo de 30 dias. O recolhimento do CRLV. Quando houver adulteração no documento ou dúvida quanto à sua autenticidade, se o prazo para licenciamento estiver vencido, se a irregularidade do veículo retido não puder ser sanada no local da infração, se o responsável deixar de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Transbordo do excesso de carga é a condição exigida pelo agente para liberar o veículo. O recolhimento de animais. Os animais que forem encontrados soltos na via ou na faixa de domínio serão recolhidos e restituídos a seus proprietários mediante o pagamento de multa, taxas e demais encargos de manutenção. Realização de teste de dosagem de alcoolemia. Em caso de suspeita, a autoridade poderá aplicar o teste de dosagem de bebida alcoólica, entorpecentes ou outras substâncias que determine a dependência física ou psíquica. Caso o condutor se recuse a realizar testes, exames ou perícia, poderão ser admitidas outras provas tais como sinais de sonolência, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, euforia, dispersão, dificuldade de equilíbrio, entre outros. Processo administrativo. Ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, será lavrado auto de infração do qual constará: a. o tipo da infração, b. local, data e hora da infração, c. placa do veículo, a marca e espécie e outros elementos necessários à sua identificação, d. prontuário do condutor, se possível, e. identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador e equipamento que comprovar a infração, e f. assinatura do infrator, se possível. São considerados crimes de trânsito os ilícitos criminais cometidos por condutores de veículos no uso das vias terrestres. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplica-se a suspensão ou proibição de se obter a PPD ou CNH. Esta penalidade judicial tem duração de 2 meses a 5 anos. O crime culposo é aquele cometido sem a vontade deliberada ou direcionada de se cometer o ilícito, em oposição ao crime doloso, que é o comportamento do delinquente que se predispõe, se arma e se prepara para cometer o crime. A culpa reside pelo descuido, descaso, desatenção ou inépcia do condutor no uso do veículo, agindo com imperícia, imprudência ou negligência. Os crimes em espécie. Homicídio culposo na direção do veículo automotor. Pena, detenção de 2 a 4 anos. Lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Detenção de 6 meses a 2 anos. Deixar o condutor de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente,
para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Conduzir veículo automotor na via pública sob influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a outrem, detenção de 6 meses a 3 anos. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pena detenção 6 meses a 1 ano e multa. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística sem autorização, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, detenção 6 meses a 1 ano ou multa. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Circunstâncias agravantes. Ter o condutor do veículo cometido a infração: 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas. 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem possuir a permissão ou a carteira nacional de habilitação. 4. Com a PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo que esteja dirigindo. 5. Utilizando o veículo com adulterações em equipamentos ou características que afetem a segurança ou o funcionamento. 6. Se o crime ocorrer sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada ao pedestre. 7. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou carga. No homicídio culposo ou lesão corporal culposa, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente: 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2. Praticar o crime na faixa de pedestres ou calçada. 3. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima de acidente. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo um veículo de transporte de passageiros. 5. Estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente, de efeitos análogos. Exemplos de infrações de trânsito. Infrações gravíssimas, 7 pontos. Dirigir sem possuir a CNH ou PPD. Dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente. Dirigir com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Avançar o sinal vermelho ou parada obrigatória. Infrações graves, 5 pontos. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier da direita em local não sinalizado. Estacionar o veículo em viadutos, pontes e túneis. Infrações médias, 4 pontos. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Dirigir veículo usando calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Dirigir veículo utilizando fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora ou telefone celular. Infrações leves, 3 pontos. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Usar o facho de luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. É infração que não acarreta a remoção do veículo: A. Estacionar na contramão de direção. B. Estacionar na área de cruzamento das vias. C. Estacionar nos viadutos. D. Estacionar
onde houver guia de calçada rebaixada. É infração grave: A. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. B. Deixar de dar preferência a veículo que vier da direita. C. Conduzir o veículo com dispositivo anti-radar. D. Avançar o sinal de parada obrigatória. O uso de buzina em áreas urbanas a partir de 22 horas até as 6 horas caberá punição: A. Multa. B. Retenção do veículo. C. Multa, apreensão e remoção do veículo. D. Apreensão do veículo. Qual o prazo tem o proprietário para identificar o infrator? A. 30 dias. B. 45 dias. C. 15 dias. D. 90 dias. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado é infração: A. Média. B. Grave. C. Leve. D. Gravíssima. O recolhimento do CRLV poderá ocorrer: A. Em todos os casos de remoção do veículo. B. Quando estiver com adesivos de caráter publicitário afixados no para-brisa. C. Em todas as situações que ocasionam a apreensão do veículo. D. Em todos os casos de retenção do veículo.